Esquecimento ou falta de memória, como alguns dizem, não é exclusivo da terceira idade, porque muitos jovens se queixam desse problema. Olá! Hoje em Toques de Saúde nós vamos conversar sobre memória. Ela está presente em todos os momentos de nossa vida, nos nossos passeios e principalmente no nosso dia a dia. Meio desligado, eu nem sinto meus pés no chão. A correria do nosso dia a dia, com estudo, trabalho, isso pode gerar estresse e isso afeta a nossa memória, mesmo com 20 ou mais anos. Vocês esquecem muito? Um pouco. Que tipo de esquecimento? Conta pra mim. Uma coisa bem do dia a dia, assim. Se eu tô cozinhando alguma coisa, eu esqueço o fogo ligado e queimo direto arroz. Esqueço, tem pequenos lapsos de memória, sim, bem rápidos. Sim, você põe uma coisa no lugar e depois onde foi que eu coloquei aquele objeto, aí você tem que voltar para procurar, refaz os seus passos para ver se você se lembra, mais ou menos por aí também. Eu acho que a gente tem muita tendência a esquecer as coisas, mas aquelas coisas que são mais, tipo assim, mais, não insignificantes, mas do dia a dia, a gente lembra com mais facilidade. Agora, aquelas coisas mais importantes, assim, a gente tem tendência a esquecer, às vezes. Sim, coisas do dia a dia é fácil esquecer, mas coisas que você julga realmente importantes, isso aí não tem como esquecer mesmo. O meu problema está mais relacionado à aprendizagem. Às vezes eu pego um livro, com certeza eu vou esquecer da história daquele livro em pouco tempo. Acho que é mais isso. Coisas do dia a dia eu não sinto muito problema. É verdade que esquecimento quer dizer dificuldade de memória? É normal esquecer? Esquecimento na terceira idade é sinônimo de doença? Para sabermos um pouco mais sobre esse assunto, vamos conversar com a doutora Tânia Guerreiro, professora da UNAT e que atua na Oficina da Memória. Doutora Tânia, por que hoje em dia todo mundo, de qualquer idade, reclama de esquecimento? O que está acontecendo? O ritmo da vida, na atualidade, propicia falhas de memória. As pessoas têm pouco tempo para fazer tantas atividades, são tantas as responsabilidades, e isso favorece as falhas por conta de não haver tempo suficiente para o envolvimento com a informação. Então, quando existem muitas demandas simultâneas, né, e quando o tempo é curto, não há o processo necessário no cérebro para haver a consolidação dos novos conhecimentos. E por isso as pessoas tendem, de todas as idades, a se queixar de falhas de memória. Eu guardo e não sei aonde guardei. Solto um objeto e só passo procurando. Vou ao banco, que dê a senha das letras, os números, tudo bem, porque eu escolhi os números, mas as letras que vêm determinada pelo banco, chega na hora de retirar dinheiro, eu não lembro. Fui esses dias ao banco e a moça disse, mas por que você não vem na caixa que a fila está grande? Porque eu esqueci. Eu tenho uma grande dificuldade para memorizar textos. E só que quando nós começamos aqui, aí eu comecei a ver outros problemas também que podia melhorar com a memória. Procuro as coisas, não consigo achar onde eu botei, tive que comprar outro guarda-chuva para dançar o frevo, porque eu não achava ele de jeito nenhum. Então, eu tenho procurado, aqui nesse treinamento, ficar mais atenta, porque isso é um pouco de dispersão. Eu tenho dificuldade de concentração. O que devemos fazer para a nossa memória? No dia a dia, quer dizer, atividades variadas, sem estresse. Então, procurando conciliar uma vida equilibrada, atividade física, aprendizagem de novos conhecimentos, como, por exemplo, um idioma, uma dança, aprender um passo de dança, leitura. Então, a pessoa procurando ter uma vida equilibrada, em que esteja buscando sempre entrar em contato com novos conhecimentos, participando da vida cultural na cidade, cinema, teatro, e procurando compartilhar isso com os amigos, isso tudo favorece um bom desempenho, não só da memória, mas das capacidades cognitivas como um todo. Bem, turma, agora nós vamos fazer um exercício de memória que vai exigir muito a atenção de vocês e cuidado para não travar a língua. O trava-língua
é uma atividade do nosso folclore. Então, preste atenção. Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas a mulher do tatutando é o mesmo que o tatutá. Então, procurem imaginar a cena que eu descrevi, que eu falei. Então, vamos começar? 1, 2, 3 e já! Alô, o tatu tá aí? Não, o tatu não tá. Mas essa mulher que tá tatutando é o mesmo que o tatu tá. Hoje em dia, o carro-chefe é a educação. O que você pode estar dizendo para os idosos quanto manter a memória, estímulo e educação? A educação continuada, ela propicia não só, vamos dizer, um bom desempenho de memória na terceira idade, mas a manutenção de todas as capacidades e, inclusive, a descoberta de novas potencialidades na idade avançada. Porque são fases diferentes da vida em que, havendo tempo, interesse e investimento, o indivíduo pode e deve aprimorar suas capacidades e habilidades. Isso, inclusive, na terceira e quarta idade. A gente tem que estar sempre com a memória em atividade. Eu procuro muitas coisas. Realmente, nessa idade, eu estou aprendendo informática. E eu agora estou aqui nessa aula para reavivar mais a minha memória, entendeu? E isso que ajuda muito. Nós não podemos parar. E agora em casa eu estou mais alerta, mais ligada, com mais atenção e concentração no que eu estou fazendo. Aonde eu solto, eu percebo que eu estou prestando atenção aonde eu guardei, aonde eu soltei. Existe alguma contraindicação que deve ser feita ou que não deve ser feito na memória do idoso? Em relação à memória, o que não deve ser feito é, por exemplo, o sujeito negligenciar com a sua saúde. É importante que ele faça seu check-up anual, é importante que ele siga com um regime dietético equilibrado, que ele faça exercícios regulares, que se distancie do fumo, do uso de bebidas alcoólicas. E um outro vilão que a gente tem que evitar é o estresse. E o idoso se estressa com mais facilidade. Ele mais facilmente ele se envolve com muitas atividades e se sente assoberbado. E essa sensação traz, num curto tempo, um mau desempenho de memória e a médio e longo prazo também, porque o estresse acaba agredindo regiões importantes da memória no cérebro, favorecendo o declínio da mente ao longo do envelhecimento. Alô, tatu tá aí? Não, tatu não tá. Mas a mulher tá tatutando é o mesmo que o tatu tá. Hoje aprendemos a lidar com a nossa memória. Então, vocês idosos, peguem a agenda e marquem o encontro com o Bom de Alegria no próximo programa. Até lá! No próximo bloco, a cultura pega carona no Bom de Alegria.